Olá, amados irmãos da nossa amada Diocese de Bom Jesus. Sejam todos bem-vindos, você, servo de grupo de oração, coordenadores de grupo de oração, coordenadores diocesanos de ministério, coordenadores de ministérios em seu grupo de oração, de norte a sul dessa diocese. Sintam-se acolhidos e abraçados por mim. Quanta saudade de cada um de vocês. Mas com fé em Deus, breve nos veremos. É com grande alegria, amados, que nós iniciamos mais uma formação do livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, livro escrito pelo nosso presidente da ICC no Brasil, o Vinícius Simões. E somos convidados a refletirmos e a nos formar sobre essa preciosidade que é este livro. Hoje com o capítulo 5, guardando a identidade da ICC, eu quero convidar você a permanecer até o final dessa formação, que são formações riquíssimas e que com certeza vai ajudar muito você na sua caminhada em seu grupo de oração. Para os irmãos que ainda não me conhecem, meu nome é Diolena, eu moro aqui na cidade de Bom Jesus, sou serva do grupo de oração Novo Pentecostes, sirvo o Senhor no Ministério de Formação e no Ministério de Pregação, e quando assim precisa, lá no Ministério das Artes. É mais um ministério mesmo de amor mesmo, é a pregação e a formação. E eu sou mãe do Gabriel, do Miguel e do Rafael. E quero convidar você, se você trouxe, se você tem seu livro, que você abra aí comigo no capítulo 5, para que a gente possa começar. Quero convidar você também a rezar uma Ave Maria comigo, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza. Amados, o livro começa com uma reflexão, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o precioso depósito, pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. O Senhor nos convida a guardarmos. Qual o conceito de guardar? Guardar significa proteger, vigiar dia e noite para que não se extravie, para que não se perca, para que não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E aqui o livro nos diz que nós somos chamados a ser sentinelas diante do povo do Senhor. E diz mais ainda que o Senhor nos constitui sentinela. E como sentinelas, nós não podemos relaxar, fechar os olhos, cochilar, comer mosca, ter excesso de respeito humano. Precisamos ser insistentes e até intransigentes na tarefa de proteger a originalidade de nossa identidade nos grupos de oração e em nossas expressões ministeriais. Então, o Senhor nos convida a ser mesmo insistentes no que se diz respeito a guardar a originalidade da identidade nos nossos grupos de oração. O Senhor requer de nós a experiência entranhada e clareza de conceito, para que este conceito de guardar ele esteja entranhado em nós. E uma experiência profunda. Olha o que o Vinícius nos diz. Experiência, porque somente aqueles que experimentam verdadeiramente a graça do batismo no Espírito Santo e vivenciam suas consequências é capaz de protegê-las, poderão protegê-las, guardá-las das confusões e desvio. Somente quem é batizado e quem vivencia não somente fica preso lá naquele primeiro batismo, mas que tem uma vivência constante do batismo no Espírito Santo, é capaz de proteger, de guardar a identidade da ICC. Clareza de conceito, porque a partir do conhecimento bíblico e
eclesiológico e teológico básico do que é o batismo no Espírito Santo e suas consequências, que podemos protegê-lo dos extravios. Nós precisamos nos formar, amados, nós precisamos conhecer os conceitos do batismo no Espírito Santo, que só assim, conhecendo aquilo que nós vivenciamos, que nós podemos protegê-lo como de fato tem que ser. Como temos dito, muitas coisas são boas e até criativas, mas nem tudo conduz ao genuíno batismo no Espírito Santo. Muitas coisas que nós fazemos no grupo de oração até são boas, até são bonitas, até são agradáveis, são interessantes, chamativas, mas nem todas elas, às vezes nem elas nos conduzem a esse genuíno batismo no Espírito Santo. E aqui o Vinícius nos diz com muita clareza que o que nos conduz ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo, é o louvor. Aí vocês devem estar me perguntando, né? Você que já leu o livro viu aqui, por que o louvor? Por que o louvor me conduz a esse batismo no Espírito Santo? Porque é através do louvor que nós sabemos quem é Deus para nós. É que nós conhecemos esse Senhor. E aí nos levamos a experimentar, nos leva a experimentar o genuíno batismo no Espírito Santo. O arrependimento sincero, a fé e a expectativa no cumprimento da promessa, a abertura de coração e de mente, a petição, a abertura, a livre manifestação e a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Aqui a gente recorda imediatamente do grupo de oração, né? Do cenáculo, da forma em que nós nos reunimos ali. É aquele processo, né, do arrependimento, o processo do louvor, de nos abrir, de esperar, da expectativa mesmo para o cumprimento da promessa de Deus a cada grupo de oração. Aí aqui no parágrafo seguinte, o Vinícius vem nos dizer que o nosso grupo de oração, amado irmão, atenção você coordenador de grupo de oração, que fica reclamando que às vezes não tem um violão bom, que às vezes não tem uma guitarra de última geração, que não tem uma bateria, que não tem excelentes ministros de louvor, de dança, pregadores, são muito bons, que tenha. Mas se você ainda não tem, amado irmão, o Vinícius, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vem nos dizer: não se exige uma mega estrutura nos grupos de oração da RCC. O fundamental para que haja esse genuíno batismo, preste atenção, amado, é que líderes, servos, vivam autenticamente o batismo no Espírito Santo e que naquele lugar aconteça um verdadeiro ciclo carismático com elementos essenciais descritos lá no capítulo 2, onde já foi feita a formação aqui. Amados, não é necessário que nós tenhamos um ministério que tenha todos os cantores, primeira, segunda, terceira voz, que tenha os melhores pregadores dessa diocese, que tenha um ministério X, A, B ou C. Amados, o que precisa para ocorrer dentro do nosso grupo de oração, um derramamento sem reservas do Espírito Santo, como nos lembra lá em Jerusalém, Maria e os apóstolos. É necessário apenas líderes, servos que vivam autenticamente o batismo no Espírito Santo. Se seu grupo de oração tem essas características, se vocês fazem o que diz lá no capítulo, o processo do ciclo carismático, meus amados, não tenham medo, porque vocês estão no caminho certo. E aqui vem dando continuidade a Michele Mourão, ex-presidente dos Serviços Internacionais da RCC, em uma das suas pregações, ela nos chamava a atenção. Ela dizia o seguinte, vou ler aqui na íntegra para vocês. Em alguns lugares do mundo, a RCC já é um fato histórico. Os líderes
desses locais não souberam proteger a identidade, pulverizaram o carisma original. Aí aqui mais embaixo ele pergunta: o Espírito Santo se extinguiu? Não. Então por que as pessoas não estão sendo mais batizadas no Espírito Santo? Aí ele responde: eu acho que isso tem a ver com o fato de que, como líderes, nós não temos mais sido fiéis ao fundamento e nós não estamos nos movendo com aquela fé expectante que tínhamos no início. Então, a Michelle vem nos fazer esse alerta de que muitos grupos de oração já não tem mais esse derramamento do Espírito Santo, que muitos grupos de oração já não vivenciam os carismas, prodígios, milagres, curas, não vivenciam mais. E aí a pergunta é: o Espírito Santo acabou? O Espírito Santo já não se manifesta mais? Não, amado. O Espírito Santo, ele permanece vivo dentro da igreja. O que está acontecendo é que nós, servos, líderes da RCC, estamos nos perdendo naquilo que não é essencial, naquilo que não é fundamental para que haja um derramamento no Espírito Santo. Aí aqui ele dá continuidade. Em outras palavras, a RCC naqueles lugares foi uma corrente de graça que não foi alicerçada. Até houve um grande derramamento no Espírito Santo, mas que não houve um alicerce. E aos poucos foi se diluindo, se perdeu. Amados irmãos, isso é bastante importante. Às vezes a gente acha, o grupo de oração ele é um grupo de oração que é de Deus, ele não vai acabar. De fato é de Deus. Mas nós precisamos tomar bastante cuidado naquilo que não é essencial, naquilo que não é o fundamental, aquilo que não está sendo alicerçado, para que ele não se perca e não se dilua. E aí, dando continuidade aqui, percebam, pois, como é importante cultivarmos, alimentarmos, guardarmos e nos aprofundarmos continuamente na nossa identidade. Nós precisamos, amados, nos formar, nos aprofundar naquilo que é nosso, naquilo que nós vivenciamos, conhecer a nossa identidade, conhecer aquilo que nós pregamos, conhecer aquilo que nós defendemos. E aí é onde entra, que mais na frente o Vinícius vai falar, a formação continuada dentro do grupo de oração, dentro do movimento. Note-se que muitos servos já se passaram pela RCC inflamados, mas hoje já não estão mais no movimento e alguns nem mesmo na igreja. O que faltou, muito possivelmente, a centralidade. Começa naquele alvoroço, naquela explosão, mas faltou o que é essencial, a centralidade, o batismo no Espírito Santo, vivenciar. O batismo no Espírito Santo ele não pode ficar apenas naquela nossa primeira experiência, ela precisa ser continuada, centralizada. Aí aqui, os bispos da América Latina, no Caribe, por ocasião da 5ª conferência, da 5ª Conferência Episcopal em Aparecida, eles fazem um apelo. Eles convidam os movimentos a renovar seu carisma original. Se os bispos, que é voz de Deus, resposta da igreja, nos faz esse convite a retornarmos mesmo, a voltar naquilo que é original, naquilo que é nosso e a renovarmos o carisma. Ora, no tocante à renovação carismática, renovar seu carisma original significa também guardar, aprofundar e vivenciar em alguns lugares e situações, até mesmo retomar a nossa identidade, retomar aquilo que é nosso. Amados, algo bastante importante é quando ele diz assim, um movimento será tão mais útil e fértil quanto mais próximo estiver do seu carisma original. Então, quanto mais nós nos aproximamos daquilo que é original nosso, que é o batismo no Espírito Santo,
mais nós produziremos frutos, mais os nossos grupos de oração serão férteis, gerará frutos e frutos em abundância. Do contrário, corre um imenso risco de se descaracterizar, dando vazão ao modismo, chamarizes de pessoas penduricalhos. Eu achei essa colocação do Vinícius bastante importante. O que é os penduricalhos? Os penduricalhos são esses acessórios que a gente usa, né? Eu não preciso de um tanto de anel desse para os meus dedos se moverem, para eu poder digitar, para eu poder escrever. Aqui são o quê? São acessórios. São essenciais? Não. Eu tranquilamente consigo fazer as minhas funções sem os meus penduricalhos. Mas é bonito, chama a atenção? É, mas não é essencial. Eu consigo tranquilamente fazer as minhas funções sem os meus penduricalhos. E é assim no grupo de oração. Às vezes a gente enfeita demais, às vezes a gente coloca coisa demais, música demais, danças exageradas. Não é essencial. Não é essencial. Tem que ter? Tem o ciclo carismático lá no capítulo 2. Tem tudo o passo a passo que tem que ter no grupo de oração. Mas nós não podemos nos atrelar naquilo que é modismo, naquilo que descaracteriza o grupo de oração. Aí aqui ele diz: portanto, fica claro para nós que guardar a identidade significa aprofundar-se constantemente no conceito e na vivência do batismo no Espírito Santo e na formação continuada e sistemática, canalizar todas as ações do movimento para que seus membros façam uma genuína experiência do batismo no Espírito Santo. É essa formação continuada. Nós não podemos parar dentro do nosso grupo de oração. O Vinícius também nos fala aqui de uma maturidade eclesial, assim como nos confirma o saudoso Papa João Paulo II, o amor pela igreja e a adesão ao seu magistério. Essa identidade da renovação, no processo formativo a gente vai ver isso bem detalhado, vai nos falar, né, da maturidade eclesial, que nós somos um movimento eclesial, que nós somos um movimento não isolado, que nós fazemos parte da Igreja Católica. E nos indica também a formação, né, da Igreja, de livros da Igreja, como o Catecismo. Num caminho de amadurecimento eclesial sustentado por uma formação sólida, permanente, constitui sinais eloquentes do vosso empenho em ordem e evitar o perigo de promover, sem desejar uma experiência divina, exclusivamente a nível emocional, uma busca exagerada do extraordinário e um egoísmo intimista que evita o compromisso apostólico. É o que nos diz o nosso saudoso Papa João Paulo II. E aqui, amados irmãos, para concluirmos a nossa formação, o autor, o Vinícius, ele vem nos falar a respeito de uma historinha que ele conta, bastante interessante aqui no final do livro. Mas antes, tem um parágrafo que é bastante importante. Eu queria até ler na íntegra para vocês, e eu queria muito que vocês focassem. Coordenador de grupo de oração, quero chamar a sua atenção. Foca aqui comigo. Servo de grupo de oração, coordenador de ministério. Olha o que nos diz o Vinícius. O caminho justo é o caminho da centralidade, do foco, naquilo que é essencial, em deprimento de tantos acessórios, excessos ou mesmo defeitos que se nos apresentam à direita e à esquerda. O caminho justo é o caminho da centralidade, para que nós não percamos os nossos focos, o nosso foco, que é o genuíno batismo no Espírito Santo, que é a nossa identidade, para a gente não se perder nos excessos, naquilo que não é importante. E muitas vezes grupos de oração deixam de acontecer lá em Xangai, por falta
disso ou de aquilo. Amados irmãos, nós só precisamos ter líderes e servos comprometidos a vivenciar esse genuíno batismo no Espírito Santo. Ele conta uma historinha aqui de Prado Flores, né? E aí ele fala, né, que é um testemunho, né, que uma pessoa vai viajar para Florença e durante essa espera, essa viagem, muitas coisas aparecem pelo caminho, né? Uma pessoa aparece e o convida, né, um grupo para ir a Veneza. E aí ele disse, não, meu trem vai para Florença. E aí mais à frente um grupo de senhoras muito piedosas o convida para ir Civitar, é um nome bem difícil, para uma cidadezinha aqui. E aí ele responde, não, mas meu trem vai para Florença. E aí mais na frente um casal, né, pediu que ele o acompanhasse a Torino. Aí ele disse, não, mas eu já tenho, o meu bilhete ele vai para Florença. E depois um sacerdote o convida, né, para que ele fosse a Nápoles com ele. E ele vai e diz, não, mas eu vou a Florença, meu trem vai para Florença. E uma religiosa disse a ele que seria melhor que ele fosse para Roma, que era o centro da catolicidade. E aí ele respondeu sem hesitação nenhuma, com foco, com centralidade, não, mas o meu trem já está saindo e é para Florença que eu vou. E aí, amados irmãos, o moral da história, né? A história continua e tal. Depois vocês podem ler aqui no livro na íntegra, o moral da história. Muitas pessoas, situações, ocasiões irão aparecer neste caminho que nós percorremos para o céu. E aí uns vão lhe convidar para desviar o caminho, para ir talvez por um caminhozinho mais fácil. Mas que nós sejamos como este cidadãozinho aqui do livro do Vinícius, tenhamos um foco, uma centralidade, para sabermos para onde iremos. E que este foco seja um grupo de oração, que este foco seja esse batismo no Espírito Santo, a vivência da identidade da ECC. Amém? Vamos encerrar, né? Acho que meu tempo já está bem grande. Amados irmãos, fiquem com Deus, na paz, na proteção de Nossa Senhora e dos arcanjos. E eu espero encontrá-los em breve, né? Poder abraçá-los. E quero convidar para ficar conosco nessas formações. Ainda tem um capítulo e com certeza será muito rico. E um abraço, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.